Depois de Proudhon, as ideias socialistas tomam uma definição concreta, que era o socialismo era incompatível com a ideia de Estado e com a ideia de classe. É o ramo das ideias do Proudhon que se desenvolvem e que surge a corrente chamada anarquista. Como filosofia e como doutrina política, o anarquismo teve ocasiões de experimentar na prática a sua confrontação com o real. A enumeração dessas experiências não prova nem a sua inviabilidade, nem o insucesso, nem o seu mérito, nem a sua força ou fraqueza. Como tudo o que é humano é falível. Revela o que existe de criador e utópico, de paixão, na imaginação dos homens. A ação revolucionária dos anarquistas em Espanha durante a Guerra Civil, no começo da Revolução Russa, na Alemanha de princípios de século, no maio de 68 em França, nas comunidades autogestionárias dos Estados Unidos, na experiência e luta operária desenvolvida em Portugal pelos anarcossindicalistas até à dissolução salazarista dos sindicatos. Para Emílio Santana, tudo isto constituiu uma razão de viver, porque a esse ideal dedicou a sua vida. E como dizia Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Ora, nasci num lar operário em que já era um convívio com pessoas que partilhavam do movimento operário da época. Eu, por volta dos 5 anos, já acompanhava aquelas conversações sobre o movimento socialista, sobre o movimento anarquista, e estas coisas começaram a impressionar-me. A primeira vez que eu fui ao Limoeiro ver o meu tio que tinha sido preso como militante do Partido Socialista no caso da célula Bomba do Carmo, este contacto meu com os presos políticos, tinha eu 5 anos, impressionou-me profundamente. De modo que o assalto à Casa Sindical em 1912, todos aqueles acontecimentos posteriores à República, tudo isto atraíram-me extraordinariamente. Quando em 1919 apareceu o jornal A Batalha, logo no primeiro dia ele entrou na minha casa e devorei-o a ler intensamente. Portanto, ainda na escola, eu e um companheiro meu, que era filho do velho militante sindicalista Manuel Joaquim de Sousa, ensinámos aos outros alunos a cantar Internacional. Deste modo, atraí-me inteiramente pelas ideias, pelo movimento sindical e especialmente pelas ideias anarquistas. Em 1914, quando entrei na vida profissional indo trabalhar para uma oficina metalúrgica, filiei-me imediatamente no meu sindicato profissional e pouco tempo depois frequentava o curso industrial, filiei-me nas Juventudes Sindicalistas. Filiei-me nas Juventudes Sindicalistas e logo de seguida fui logo para um cargo na Comissão Administrativa e um ano depois trabalhava já na Federação da Juventude Sindicalista, vim a participar logo de seguida também no Congresso Confederal de 1925 em Santarém, e daí começa ativamente a minha atividade como militante sindicalista e especialmente anarquista. Tanto mais que na juventude sindicalista todos nós éramos fundamentalmente anarquistas. Recordo ainda o 28 de maio, ou antes, o 18 de abril, um ano antes, quando no Parque Eduardo VII se instalaram as forças militares insubordinadas comandadas pelo general Raul Esteves e outros generais. As forças do governo entretinham-se apenas a atacar, mas via-se que havia uma certa indecisão, pois foram os militantes da juventude sindicalista que entraram no Parque Eduardo VII e atacaram as forças militares à bomba, e só depois disto
é que as forças revolucionárias se renderam. Ora, o 28 de maio surpreende-me na altura em que eu estava no começo da minha vida militante. E ainda lembro-me que nós fomos todos procurar que o armamento que havia de nos ser dado para resistir ao 28 de maio. Infelizmente o governo de então, o governo do presidente António Maria da Silva, sonegou todo o armamento que com que havíamos de enfrentar o 28 de maio. Mas todavia ainda toda a luta que desenvolvemos procurámos frustrar o movimento, mas era inevitável. Ora, logo a seguir ao 28 de maio, a nossa atividade continuou. Em 7 de fevereiro participei na Revolução de 7 de fevereiro, como toda a rapaziada da Juventude Sindicalista, e foi nessa altura que foi destruída o jornal A Batalha, as organizações, a Confederação Geral do Trabalho e a Juventude Sindicalista foram tornadas proibidas e todos nós tivemos que remeter à clandestinidade. Em 1933 fui deportado para Angra do Heroísmo. Fomos inaugurar o depósito de deportados de Angra. Eram 152 tanto de várias classes, como oficiais do Exército, funcionários, trabalhadores, intelectuais. Recordo a minha despedida dos meus camaradas que ficaram em Angra, muitos dos quais foram aqueles que foram depois a iniciar o Tarrafal. Regressei em agosto de 34 porque tinha sido já condenado e quando fui para Angra já ia condenado. 8 dias depois embarcava para Angra do Heroísmo todos os meus camaradas que tinham entrado no 18 de janeiro de 1934. Seguindo os processos políticos dos fascismos nos outros países, Salazar estabelece as leis do trabalho, numa das quais era aquelas que subordinavam os sindicatos à política do governo. Os trabalhadores revolucionários da Confederação Geral do Trabalho, portanto, resolveram resistir à lei da fascização dos sindicatos. Foi a preparação do movimento 18 de janeiro de 1934, mas nem por isso resolveu o problema. Os sindicatos, a maioria deles, dissolveram-se automaticamente e passaram à clandestinidade. As organizações clandestinas mais evidentes nessa ocasião era a Confederação Geral do Trabalho, eram os grupos anarquistas da Federação Anarquista Regional Portuguesa, era o Partido Comunista também que vinha atrás de nós e eram os restos dos partidos políticos republicanos. Tinha sido a maior parte dos elementos do Comitê da Confederação Geral do Trabalho tinham sido presos, pois eu entrei imediatamente para o Comitê, reconstituí-me, fizemos reaparecer a batalha clandestina e quando nos surpreende a Guerra de Espanha. A Guerra de Espanha, eu tinha ido em representação da Confederação Geral do Trabalho participar no Congresso da Confederação Nacional do Trabalho de Espanha e senti a iminência da Revolução Espanhola. O entusiasmo desbordante que na Espanha se vivia nessas horas contagiou-me também extraordinariamente. E quando regressei para Portugal, um mês e meio antes de rebentar a Guerra de Espanha, senti que aqui era necessário desenvolver uma ação muito grande, visto que sentíamos que o regime salazarista poderia ser um punhal cravado nas costas da Revolução Espanhola. Imediatamente começámos a preparar uma ação revolucionária que coincide com o início da Guerra Civil de Espanha. E então, nós e vários outros camaradas que se juntaram a nós, preparámos uma série de ações de combate, procurando destruir o poder salazarista e o auxílio que estava dando a Espanha.
Foi no dia 20 de janeiro de 1937, fizemos entre as 11 horas e as 11h05 da noite explodir diversas bombas em Lisboa que destruíram a Casa de Espanha, que era o quartel-general dos franquistas, o Ministério da Educação Nacional, onde se reuniam várias forças do regime, o Rádio Clube português, que nessa altura estava fazendo a campanha a favor do Franco, foi destruído, além de a fábrica da pólvora de Chelas e Barcarena, e um ameaço aos depósitos da Vacuum Oil Company, que era então como se chamava a Móvel de hoje. Esta ação marcou extraordinariamente nesse dia, produziu uma agitação extraordinária no país, mas a repressão desencadeou-se cada vez mais forte. Mas todavia nós porfiámos até à realização do atentado contra o Salazar, que se frustrou por um pequeno pormenor que não podíamos ter previsto na ocasião. Ora, no sítio onde está este edifício, havia um terreno, uma moradia que era do Dr. José Tocado. Do lado direito situava-se a capela, portanto o carro, quando vinha com o Salazar a ouvir missa ao domingo de manhã, parava mais ou menos onde está aquele carro. O coletor que passava a meio aqui desta avenida, logo, portanto, ali é que estava colocada a bomba, ali no meio do passeio, e a bomba era acionada por uma bateria com uma vela que produzia a deflagração. Ora, portanto, para ligar a bateria, havia um cordel que seguia o coletor por aqui fora. Seja ou não justificável, ambas as posições, repúdio e aceitação, se degladiam. O facto é que o atentado político sempre existiu como solução última para inclinar a balança para o lado de quem o pratica. Ali na esquina, onde está mais ou menos adiante do semáforo, era onde um dos nossos camaradas se colocou para fazer o sinal no momento em que o carro ali estacionasse, para fazer sinal para o outro que estava na Avenida 5 de Outubro e puxava o cordel. E quando ele chegou, de facto, este ligou, deu a comunicação com um jornal que tinha na mão e levantou o jornal fazendo um gesto. De maneira que o outro depois puxou o cordel do lado de lá, está ali Nos anos mais recentes, lembremos alguns mortos cujos nomes evocam muita coisa. Che Guevara, Lassa King, os irmãos Kennedy, Carrero Blanco, Marighella, Ben Barka, Malcolm X, Humberto Delgado, Feltrinelli, e embora os nomes não sejam aqui o mais importante, até porque a sua lista seria infindável, a verdade é que a morte deles mudou inevitavelmente o mundo. Se uma simples manilha de barro não atraiçoasse os seus desígnios, mas dizer isto é aleatório e absurdo, a história não vive à custa de condicionais, a história de Portugal não restaria muito do sofrimento que depois a assolou, sendo tudo isto uma hipótese que só interessa para se compreender algo da psicologia dos que tentaram. Necessidade de qualquer maneira, a evitar que continuasse o auxílio do Salazar à guerra ao Franco, não é? Portanto, foi a primeira luta das bombas dos ministérios que procurou destruir determinados meios, até que veio a hipótese de ter que ser ele abatido mesmo, porque era o maior obstáculo. Então, a primeira ideia não era de ser aqui. A primeira ideia era de ser ali atacado na Avenida da República. Quando ele viesse, um automóvel vinha até aqui, era ali atacado à metralhadora na Avenida da República, mas a dificuldade de meios de ataque é que obrigou a vir para a solução aqui da bomba neste sítio. Depois da bomba ter deflagrado, como é que se passou? Depois da bomba ter deflagrado, claro, isto, cada um foi-se embora para o seu lado e isto houve aqui um ambiente de tensão de todo o país. A Lisboa isto era tudo cercado militarmente e um pânico extraordinário, porque ninguém sabia o que é que vinha a seguir, não é? E porquê que o atentado falhou? Falhou porque a bomba que havia de ser metida dentro do colete da manilha não pôde,
porque não entrou, porque encontrou, excedia um bocadinho o comprimento e empancou teve que ficar encostada. Portanto, a explosão deu-se em sentido contrário, deu-se para este lado em vez de se dar para aquele. Foi por isso que a cratera abriu deste lado e o carro ficou à beira da cratera. Foi por isso que ele caiu ainda para dentro do carro e caiu de pedra e terra por cima, mas o carro ficou à beira do precipício. A polícia que estava aqui é que um deles afastou-se, naquele momento afastou-se para o lado do tampão que havia aqui e o tampão foi lá parar acima do telhado. E ele tinha sido desviado naquele momento. Ora, este acontecimento era para nós de uma importância extraordinária, visto que a Guerra Civil de Espanha vinha corresponder inteiramente às nossas aspirações ideológicas, à luta porque sempre tínhamos sustentado, era a esperança de podermos não só libertar-nos de uma tirania como aquela que estávamos sofrendo, como até experimentar a realização dos nossos princípios ideológicos. Ora, procurámos imediatamente reconstituir as ligações que tínhamos perdido com a repressão que se deu ao longo da fronteira portuguesa pelos franquistas e, de algum modo, conseguimos recuperar essas relações. A nossa luta revolucionária começou no 20 de janeiro de 1937, de solidariedade ao povo espanhol. Começou com as bombas dos ministérios e foi até o atentado. Foi uma luta que nunca a polícia penetrou nos seus meandros, nunca conseguiu saber com nenhum dos pormenores dessa luta. Estava, portanto, a polícia desarmada para poder fazer uma repressão em grande escala e poder também dominar a onda revolucionária que se ia intensificando. Mas, portanto, isto deu motivo a que a polícia, sentindo-se sem ter elementos nenhum sobre essa ação revolucionária que vai das bombas de Ministérios até o atentado ao Salazar, depois teve que resolver o seu problema dando para a imprensa uma comunicação revelando os autores do atentado. Isso surpreendeu-nos, porquanto nós de maneira nenhuma conhecíamos quais seriam, de onde derivavam aqueles homens, quem seriam, e calculávamos qual teria sido o tormento, as violências para obrigá-los a vir confessar o atentado. Quando nós começámos a ser presos, sentimos que havia um problema policial ligado a essa versão. Mas quando no decorrer das investigações pudemos verificar que a luta estava travada entre as várias polícias e o Ministério do Interior e da Justiça, pudemos assim desenvolver a nossa defesa melhor, utilizando as contradições do regime e a luta entre as polícias. Isto foi uma luta tenaz que se desenvolveu entre eles, e eu retenho de memória uma das cenas mais emocionantes que tive durante os interrogatórios. Numa noite, os interrogatórios eram quase todas as noites, mas algumas vezes eram de dia, e num daqueles dias que eu tive interrogatório pela tarde e que eu supunha que iria ficar a noite na cama, sucede que por volta de 1h sou chamado novamente à polícia, e quando lá chego, com surpresa minha, daí a pouco aparece o capitão Catela, que me chama e me leva para o seu gabinete e manda-me sentar numa cadeira em frente da secretária. Põe as mãos na cabeça, encosta-se à secretária com os cotovelos sobre a secretária,
mostrando um estado de nervosismo e de inquietação, e de repente levanta-se, levanta a cabeça e num gesto sacudido diz-me: Santana, nós somos adversários políticos e se nos encontrássemos na rua matávamos com certeza um ao outro na luta. Mas eu tenho simpatia por vocês, vocês têm uma ideia, sacrificam-se por ela, sacrificam a vida, sacrificam a família e chegam aqui e são capazes de arrostar com todos os sacrifícios. Mas do meu lado eu só vejo canalhas, porque continuam a tripudiar-me. É que as condições de luta em Portugal, a partir do final da Guerra Civil de Espanha, tornaram-se particularmente difíceis e Salazar pôde então talvez viver um dos momentos mais tranquilos da sua vida, mas finalmente a guerra que deflagrou logo a seguir viria trazer-lhe novas complicações, muito embora não tivesse dado às forças revolucionárias da oposição possibilidades de atuar. Só no final da guerra é que Salazar pretende dar às potências estrangeiras a ideia de que ele também seria capaz de fazer uma democracia e que promove as célebres eleições de 1945, que, com surpresa sua, ele não esperava que a oposição em Portugal fosse tão profunda como era nessa altura. Salazar ainda teve a surpresa de ver que surgiu uma oposição de todos os lados, de todas as classes, profundamente através de todo o país. Só teve os processos de mistificação e, nessa altura, a própria oposição não teve ainda o grau de experiência capaz de poder fugir ao golpe de surpresa dado por Salazar, prometendo que se a campanha eleitoral terminasse 8 dias antes, poderia fazer-se as eleições em termos legais. Foi esse sofisma que ele adotou e que a oposição infelizmente aceitou, o que lhe deu 8 dias para ele jugular todas as atividades, prender as pessoas, dominar todos os meios de comunicação social. Porém, sucede-se uma certa desilusão que vem a renascer novamente nas eleições sucessivas. Isto cria um ambiente de esperança de que o processo eleitoralista podia resolver o final do regime salazarista. Isso provou-se que não era possível e as sucessivas eleições que depois se deram, sempre terminando pela abdicação e pela retirada, isto criou uma certa frustração que deu a convicção de que o regime salazarista só poderia finalmente cair por uma ação revolucionária, pela força, fosse qual fosse. Ficou-nos desse período talvez um resíduo de eleitoralismo, de grande confiança política, que é isso que hoje nos está contagiando. Oxalá que ele possa ser superado do melhor modo possível nestes tempos mais próximos. As ciências da linguagem ocupam-se meritoriamente das distorções de sentido que as palavras sofrem ao longo dos tempos. No entanto, esta palavra, anarquismo, foi sendo vítima, assim como o comunismo, de insinuações e falsidades que visavam o seu descrédito. Não é a única palavra que assim se vê traída. É para anular esse falso conhecimento que importa às pessoas conhecerem as ideias mútuas, respeitando-as e combatendo-as de armas iguais e com lealdade.